Sabe aquele momento em que você se depara com a dúvida de continuar o que você estava fazendo ou fazer aquilo que você realmente ama? Eu sou a Mari Javarese e vou te ensinar um método que fizeram pessoas comuns viver da confeitaria. Pessoas que conseguiram a sua independência financeira, fazem os seus próprios horários e ainda conseguem ter horário para ficar com a família e com os filhos. Pessoas que nunca tinham feito um bolo na vida e hoje têm sucesso profissional. E se você já é confeiteira, essa é a sua oportunidade de aprender novas técnicas, se destacar no mercado, diversificar o seu cardápio, aumentar os seus clientes e com isso aumentar suas encomendas. Vem comigo que eu vou te mostrar. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, mas se eu não tivesse visto acontecer com as minhas alunas e também se não tivesse acontecido comigo, eu não ia acreditar. Por isso, eu trouxe essa história que eu quero que você veja. Oi, gente. Meu nome é Tatiane, eu tenho 32 anos, sou farmacêutica de formação e confeiteira de coração. Estou aqui para falar do curso online da Mari, da Mariana Javarez. Eu conheci a Mari em 2017, final de 2017, eu fiz o curso online dela de bolos, primeiro curso, primeiro módulo. E eu tenho que dividir a minha vida de confeitaria antes da Mari e depois da Mari, né? Quem conhece os meus bolos, os meus trabalhos, os meus doces, sabe a diferença que eu tenho, né, esse meu trabalho, depois que eu conheci a Mari, né? Eu fiz o curso online dela, né? Fiz o curso Chocolatudo, dos bolos de chocolates, ela me deu todo o apoio, todo o material, todo o incentivo, toda a tutoria. E hoje eu posso falar que eu vivo de confeitaria. Quando a minha filha nasceu, eu parei de trabalhar para poder ficar com ela, para ter esse momento com ela. E aí eu fui procurar alguma coisa que eu pudesse fazer para poder ficar em casa, né, esse tempo, curtir a maternidade. E logo depois acabou nascendo meu outro filhinho, então eu tenho 2 filhos, uma menina de 2 anos e 8 meses e um bebezinho de 9 meses. Hoje eu vivo da confeitaria, né? Eu fico em casa com eles, eu cuido deles. E a Mari, ela fez toda a diferença nessa minha trajetória, né? Os meus bolos hoje, eles são muito mais elaborados, muito mais trabalhados, a parte de recheios, né? De coberturas, a decoração, né? Tudo online, tudo a tutoria online dela. E eu só tenho a agradecer. Eu não conheço uma pessoa mais gentil, né? Que tem uma generosidade tão grande para ensinar quanto ela. Só tenho a agradecer. E aí você pode me perguntar, mas Mari, trabalhar com bolo, com chocolate, é lucrativo? Então eu vou te contar. Segundo pesquisas, o Brasil é o 3º mercado mundial em consumo de chocolate. E trabalhar com bolos artísticos também é altamente lucrativo. Um bolo artístico pode ser vendido por até 3 vezes mais do que o valor de um bolo tradicional. Além do que, você consegue fazer bolos lindos, deliciosos, que só de olhar para a foto já dá vontade de comer. Pensando nisso, eu trouxe hoje para você uma massa de chocolate úmida, estruturada e deliciosa. Mas antes eu vou te contar um pouquinho da minha história para você saber como é que foi a minha trajetória na confeitaria. Eu acredito que você que está me assistindo é muito parecido comigo ou teve mais ou menos a mesma história. Eu comecei a fazer bolos quando eu era adolescente, eu fazia para as amigas da minha mãe, para as minhas amigas, mas a vida foi passando e eu fui estudar, fiz faculdade de administração e trabalhei minha vida toda na carreira financeira, trabalhei em bancos. Quando eu já estava casada, eu já tinha uma filhinha pequena, eu fui trabalhar numa empresa que exigia muito do meu horário. Naquela época eu morava numa cidade nova, eu não conhecia as pessoas lá da cidade que eu morava, não tinha família que morava na cidade e a minha filha começou a ficar doente. E aí o que aconteceu foi que eu tive que ficar indo e voltando de cidade onde a minha família morava, onde os meus pais moravam para me ajudar com ela. E com tudo isso, mais o trabalho, toda essa pressão e a preocupação com ela, eu acabei desenvolvendo uma depressão. Naquela época, eu decidi, até por pedido médico, que eu precisava deixar de lado aquele trabalho que eu tinha e arrumar uma nova profissão. Foi quando eu transformei o meu hobby na minha profissão. Mas eu era completamente inexperiente. Aí, na época, eu fazia muitos bolos, fazia teste e tal. E logo quando eu comecei, teve uma história interessante que aconteceu, que foi um dos meus primeiros bolos que eu fiz de brigadeiro. Eu lembro que sobrou um pouco do recheio e no dia seguinte eu fui provar o recheio do bolo que eu já tinha entregue. Foi quando eu percebi que eu tinha entregue um bolo para minha cliente com um recheio muito duro, um ponto de brigadeiro de enrolar.
aquela cliente eu acabei perdendo. Mas quando isso aconteceu, eu me dei conta que eu precisava estudar, fazer teste, perdi tempo, perdi material, fiz muita coisa para conseguir desenvolver maneiras para trabalhar com chocolate, com brigadeiro e com recheios cremosos, coberturas cremosas. Depois de todos esses testes, todo esse tempo perdido, realmente eu consegui e hoje eu tenho, de cada 10 bolos, cada 10 encomendas que eu pego, 8 ou 9 são desse tipo de bolos, com recheios cremosos, com brigadeiro, com chocolate. Como eu já dou aula presencial e eu recebia muitos pedidos de alunos, até nas redes sociais, para eu passar esse conhecimento para frente, eu decidi dividir isso de maneira online com você, para você conseguir já pegar a sua primeira encomenda, realizar a sua primeira venda e ter sucesso profissional. Então agora nós vamos começar a nossa massa de chocolate. E aí, falando de massa, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que a gente vai precisar para fazer esse bolo uma massa que seja úmida e estruturada, não pode ser nada muito fofo, muito leve, desestruturado como um pandeló. Para fazer isso, então, nós vamos utilizar uma massa que é base óleo. Essa massa você pode bater na mão, você pode bater no liquidificador, pode bater na batedeira. Eu vou fazer aqui na batedeira porque ela me ajuda a misturar tudo mais rápido, mas assim, ó, dá super certo fazer na mão, tá? Os ingredientes vocês vão receber no material ali depois, vocês vão conseguir fazer o download no final das aulas. E por enquanto nós vamos então fazer aqui. Esse tipo de massa é uma massa que a gente chama de batimento direto. Por quê? Porque eu simplesmente vou misturar todos os ingredientes e a massa tá pronta. Super prática. Você pode usar depois para um naked cake, para um cupcake. É uma massa bem estruturada, mas ela é bem saborosa. Então, para começar, eu vou começar com os ovos. Vou colocar os ovos aqui inteiros mesmo. Vou dar só uma batidinha nele, mesmo quando eu faço na mão ou no liquidificador, eu sempre gosto de dar uma batidinha primeiro nos ovos. Só mesmo para misturar a gema com a clara. Feito isso, nós já vamos acrescentar o açúcar. Eu sempre procuro utilizar açúcar refinado. É importante que a massa fique mais leve, ele dissolve mais fácil, o resultado é muito melhor. Eu não gosto de usar açúcar cristal para os meus bolos, a não ser que seja uma receita bem específica. Caso contrário, eu sempre procuro usar o açúcar refinado. Então vamos colocar todo o açúcar aqui. E aí, para não ficar pesado também, eu já vou dar mais uma misturadinha. Deu uma misturadinha, tá ótimo. Nós vamos acrescentar o óleo. O óleo é assim, olha, pode ser óleo de soja, como pode ser óleo de milho ou de girassol. Qual vai ser a diferença aí? Para quem tem o paladar um pouquinho mais apurado, vai sentir um sabor residual do óleo de soja. Então, se você quiser utilizar óleo de milho, é sempre melhor. Mais uma batidinha só para misturar. Misturou, nós vamos para uma parte importante da receita, que é a parte do chocolate em pó. Aqui eu tenho dois tipos de chocolate. Eu tenho chocolate 50% e tenho o cacau black. Quando a gente fala cacau, é sempre 100%, e quando a gente fala em chocolate, ele tem percentuais de cacau. Então, eu estou utilizando do lado de cá chocolate 50% e do lado de cá cacau black. Sempre vai ser 100%. Esse chocolate e esse cacau, eu prefiro misturar eles no leite quente. Eu acho mais fácil para dissolver, para não dar bolinha na nossa massa. Então, vou botar aqui um pouquinho de lado, vou trazer o meu leite quente para cá e vou acrescentar e misturar aqui. Por que eu utilizo leite quente nessa receita? O leite quente, ele potencializa a cor também do bolo e é mais fácil para dissolver chocolate e cacau. Vamos colocar tudo aqui.
E aqui eu só vou misturar mesmo para dissolver as bolinhas, algum gruminho que possa formar. Como eu tenho o cacau black aqui para ajudar a potencializar a cor do meu chocolate, eu vou ter uma mistura bem escura e o resultado final desse bolo é um bolo bem escuro, delicioso. Vamos abrir aqui a batedeira. E agora eu vou acrescentar, intercalando, para não ficar tudo muito pesado para a batedeira bater. E se eu for fazer na mão, a mesma coisa. Para não ficar muito pesado, muito difícil, eu dou uma intercalada. Eu coloco uma quantidade de farinha, um pouquinho do líquido e vou intercalando para facilitar a mistura. Então vamos botar a farinha aqui. Essa farinha já está peneirada. Dá uma misturadinha. A batida aqui é uma batidazinha só para misturar mesmo, não precisa ficar preocupado que nós não vamos desenvolver o glúten da receita. Que a gente sabe que quando a gente bate farinha de trigo na batedeira ou no liquidificador, acaba desenvolvendo o glúten da farinha e aí a massa fica mais elástica, mais borrachuda. Mas aqui no caso a gente não vai ficar batendo, é só realmente para misturar e agilizar o processo. Então eu vou colocar uma quantidade do leite com chocolate, dá mais uma misturadinha. E vamos colocar o restante da farinha agora. E vamos de novo misturar. Como já está misturando aqui, eu já vou acrescentar o restante do meu líquido. O resultado dessa massa é uma massa bem líquida, tá? É assim mesmo, por isso eu não indico utilizar em forma de fundo removível se você sabe que sua forma pode dar uma vazadinha. Vou tirar aqui agora o globo da minha batedeira. E vou continuar o resto na mão para eu poder raspar bem o fundo e juntar tudo de novo ali. Meu fermento ainda tá aqui. O fermento em pó que tá aqui, eu vou colocar ele aqui junto com a farinha de trigo, que eu acho mais fácil de dissolver o fermento quando faz assim. Vou misturar ele aqui já na farinha de trigo e daqui eu vou misturar na nossa massa. É importante peneirar também o fermento, porque daí ele não faz bolinha e não corre o risco de você ter uma massa com umas bolinhas de fermento em alguns pontos específicos e aí ela fica com sabor um pouco amarguinho. Tudo misturado, a massa está pronta. Na hora de levar essa massa para o forno, o que eu tenho que saber? É uma massa mais pesada, porque além dela ser bem líquida, ela tem uma boa quantidade de gordura, no caso aqui de óleo, né? Então, se você leva numa assadeira muito alta, o que pode acontecer é que ela não vai dar certo, só que ela não vai desenvolver da mesma forma que ela desenvolve numa assadeira mais baixa. Então, assim, você pode até usar uma assadeira alta, não tem problema, mas não coloque toda a massa numa assadeira alta. Eu trouxe aqui algumas assadeiras que eu vou pegar para vocês darem uma olhada. Aqui no final da massa pronta, eu ainda vou colocar um pouquinho de essência de baunilha. Eu gosto de comprar essência de baunilha grande assim, porque eu acho muito mais prática. E eu sempre compro essência de baunilha branca, porque eu tenho outras utilizações para essa essência. Então eu vou colocar aqui a essência de baunilha. Ela vai dar um perfume todo especial para essa massa. Misturou tudo, vamos levar para as assadeiras. Então, assim, o que eu posso fazer quando eu vou assar essas massas? Eu posso assar os discos separados, como eu posso utilizar também assar uma quantidade suficiente que eu só tenha que cortar o meio. Não procure não assar muito mais do que isso na mesma assadeira, como a gente já falou.
Então, eu tenho aqui algumas assadeiras que são mais baixinhas, que elas têm 5 centímetros de altura. Tenho assadeiras de 10 centímetros de altura e tem assadeira de 8 de altura. A assadeira que nós vamos utilizar, todas elas têm 15 centímetros de diâmetro, tá? Então, eu vou colocar 440 gramas de massa para cada disco, eu considero essa quantidade. Se eu vou colocar uma quantidade de massa que depois eu vou cortar ao meio, então eu tenho que colocar 880 gramas de massa para no final, a hora que eu cortar ao meio, a gente tem a mesma quantidade. O legal de fazer isso aqui é porque, além de tudo, você já começa a pensar lá na frente, a hora que a gente falar na precificação, e em não perder massa, não ter sobra desnecessária, e tudo nós vamos reaproveitar depois. E aí, para eu assar essas massas, eu vou colocar um desmoldante no fundo da assadeira apenas. Por que eu não vou colocar ao redor da assadeira? Quando a gente passa, unta a assadeira de alguma maneira, né? Ou farinha e algum tipo de gordura, ou com desmoldante, ou bota um papel manteiga, tende a massa, quando ela cresce, ela agarra ali na lateral, principalmente quando a gente unta com farinha, aí ela agarra ali na lateral e ela desenvolve um dominho, um topo no nosso bolinho, uma barriguinha gordinha. E isso é uma coisa que a gente não quer para o nosso bolo, a gente quer um bolo mais retinho possível, porque se fizer barriguinha, eu vou ter problema. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou sempre untar só no fundo da minha assadeira. Outro motivo que faz a minha massa formar aquela barriguinha, principalmente massa manteigada, que é mais fácil acontecer assim, ou massa que tem óleo, é quando o forno está muito elevada a temperatura. Então, se estiver muito elevada a temperatura, dá uma baixadinha, porque ele tende a fazer a barriguinha, racha até no meio quando está muito alta a temperatura. Se aconteceu isso com o seu, chegou a rachar, é o teu forno que está muito alto. Fica a dica aí para vocês. Vamos então passar aqui. É só um pouquinho, não precisa exagerar no desmoldante. Eu vou assar aqui algumas com 880 para depois a gente dividir para vocês verem. E vou assar algumas com 440 para você ver também como que fica só o disco da massa. Tudo untado, bonitinho, vou colocar a minha assadeira em cima da minha balancinha. Estou usando uma balança super simples, baratinha, que é um investimento imprescindível para quem vai trabalhar com confeitaria. E aí nós vamos então colocar a nossa massa aqui na assadeira. Dou sempre uma raspadinha lá no fundo, raspa a lateral para ter certeza que está bem misturadinho. E a cor dessa massa é incrível. De olho na balança. Essa aqui, como ela é mais altinha, eu já vou aproveitar e colocar o dobro da quantidade de massa, então. Aqui eu tô colocando 880 gramas. Deu aqui. Aqui eu também vou colocar essa quantidade. Zerar a tara aqui. E aí o restante nós vamos colocar com 440 gramas de massa. Aqui deu também. Ainda tenho mais uma sobrinha aqui, que vai ser o nosso último disco de massa. Vou dar uma raspadinha em tudo aqui, para aproveitar até a última gotinha. Vou colocar aqui. Bom, e agora então nós estamos com as nossas massas aqui já distribuídas e vamos levar para o forno. Quando a gente fala de forno, a gente sabe que cada um tem o seu, cada um conhece o seu. Mas uma dica é, se você tem um forno elétrico, ele sempre vai ser mais estável, bem mais reguladinho e preciso do que o forno a gás. Quando eu tô falando isso com fornos domésticos, né? Então, o forno elétrico a gente tem sempre que procurar assar os bolos sempre numa temperatura de 150, 160, no máximo ali uns 170 graus no forno elétrico. E quando o seu forno tem aquela opção de ligar e desligar o grill de cima, você sempre deixa desligado. E você só deve ligar aquele grill se realmente você deixar lá no finalzinho da massa, só para dar uma douradinha. Às vezes nem precisa ligar.
Porque se você ligar junto, vai queimar teu bolo em cima. E às vezes nem assa por baixo, ele já tá queimando em cima, tá? Então, no forno a gás, eu levo num forno de mais ou menos 200 graus, no forno elétrico é como eu te falei agora aqui. Vamos levar lá pro forno e já já eu volto pra te mostrar o resultado. Então, a gente já voltou com as massas do forno e aí já vou te dar uma dica. Quando a gente usa desmoldante, principalmente quando você usa desmoldante, a gente tem que passar uma faquinha em volta da forma para essa massa soltar. E é importante você fazer isso quando a massa ainda tá morninha. Ela não precisa estar super quente para você não se queimar, mas ela tem que estar morninha, não pode deixar esfriar, porque senão não desgruda mais, tá? Então, ó, eu vou passar aqui bem no cantinho, ao redor da forma toda, encostando bem a minha faquinha na assadeira. Passei, agora é só desmoldar e ela saiu toda lindinha, tá? Já passei faquinha nas outras massinhas aqui e eu vou desmoldar. Então essa daqui, ó, é a massinha que nós fizemos com 440 gramas de massinha. E essa daqui é a massa que nós fizemos com 880 gramas de massa. Ela tá morninha e agora para manipular, o ideal é esperar elas se esfriarem completamente em temperatura ambiente. Depois nós vamos nivelar e montar. Nosso tempo já se estendeu bastante. Para o vídeo não ficar tão longo, eu te convido a assistir o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou te ensinar a fazer o recheio, montar, estruturar e vou te mostrar os maiores erros que as pessoas cometem quando vai fazer esse tipo de bolo, na estruturação, no recheio, para evitar falhas. Aproveita, deixa o seu comentário aqui, curte as minhas redes sociais, que é o @MariJavarez, no YouTube eu sou @MariJavarez, no Instagram e no Facebook também, e deixa aqui embaixo seus comentários, inclusive as suas dúvidas, que eu vou fazer de tudo para responder todas essas dúvidas. E aí, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!